A nossa noite, que tem sido extraordinária, está quase a chegar ao fim. E é uma noite feita também para pessoas extraordinárias, para os desempenhos mais sublimes, para aqueles que, no fundo, superaram as expectativas do mercado financeiro. Por isso, antes de encerrarmos a 27ª Gala do Investor Relations and Governance Awards, vamos viver um dos momentos mais importantes e mais sentidos desta noite, a entrega do prémio Lifetime Achievement. Este prémio é atribuído a personalidades que deram um inequívoco contributo à sociedade. Alguém que, pelo seu exemplo, exalta o que de melhor existe em nós. Dr. Manuel Alves Monteiro, Presidente do Júri do IRGA, o palco é novamente seu para darmos a conhecer o vencedor deste prémio. Sim, muito obrigado. Bom, uma vez mais, estamos a entrar no último prémio, que é de facto o Lifetime Achievement, e que é o prémio que habitualmente encerra esta cerimónia e pretende homenagear uma carreira de alguém que se tenha distinguido no mundo empresarial e financeiro, constituindo uma referência para todos nós e representando os valores indissociáveis dos princípios que norteiam o Investor Relations and Governance Awards. O júri atribuiu o Lifetime Achievement da edição IRGA 2014 ao professor António Borges, que lamentavelmente nos deixou no ano passado, restando-nos, pois, fazer-lhe uma homenagem a título póstumo. O professor António Borges nasceu no Porto em 1949, licenciou-se em Economia e Finanças em 1962 no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa. Obteve o grau de doutoramento em Economia na Universidade de Stanford em 1980, tendo de imediato iniciado funções docentes no INSEAD. Foi vice-governador do Banco de Portugal e docente na Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa. Em 1993, regressou ao INSEAD, vindo a assumir funções de Dean. Neste período, o INSEAD abriu um segundo campus em Singapura e afirmou-se rapidamente no Oriente como uma escola de negócios e de formação de executivos de referência. De lá saiu para o Banco Goldman Sachs, onde veio a exercer funções de vice-presidente deste banco. Passou pelos órgãos de administração de várias empresas, com destaque para empresas portuguesas como a Petrogal, a Sonai, a Jerónimo Martins ou a Simpor. Foi consultor do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, do US Electric Power Research Institute e da OCDE, e foi presidente do Conselho Internacional da Universidade Bocconi, em Milão. Em 2010 foi nomeado diretor do Departamento Europeu do Fundo Monetário Internacional. Foi ainda professor convidado da Universidade Católica Portuguesa, administrador da Fundação Champalimaud e presidente do Instituto Europeu de Corporate Governance. Foi militante do Partido Social Democrata, no qual foi, entre 2008 e 2010, vice-presidente da Comissão Política Nacional. Mais recentemente, aceitou exercer funções de consultoria e apoio ao Governo no desenho e implementação, entre outras, de uma política de privatizações. Muitos dos presentes nesta sala privaram com António Borges e seguramente lhe reconheceram uma inteligência invulgar, uma clareza de espírito e de discurso dificilmente igualáveis e uma atitude de grande frontalidade e honestidade intelectual. Como muitos de vós, tive o privilégio de conviver pessoal e profissionalmente com o António e de testemunhar o respeito que as suas opiniões e intervenções suscitavam junto de todos, entre nós e além fronteiras, onde gozava de uma admiração que justifica, aliás, os cargos que assumiu ou para os quais foi convidado. Pude ainda testemunhar, ao longo dos anos mais recentes, a infalibilidade das suas previsões a propósito de déficit de corporate governance em empresas portuguesas, responsáveis pela destruição de valor acionista, como não há memória entre nós. E estes vaticínios não eram mais do que o produto de uma análise acutilante e esclarecida. António Borges era um fervoroso defensor de uma economia de mercado responsável, forte e competentemente regulada, onde o Estado não deve ocupar o espaço que deve estar destinado à iniciativa e criatividade privadas e onde os interesses privados não podem capturar o interesse público. Participar no desenho de políticas, mantendo separadas estas áreas de atuação, era o desafio intelectual máximo do António. E o que o distinguia de um vulgar político de carreira era o facto de ter pouca predisposição para as soluções de compromisso entre o interesse público e os interesses privados. Sabemos como António Borges era implacável a julgar as más práticas e as propostas que se afastavam do seu pensamento, a um tempo liberal, mas a outro socialmente responsável e axiologicamente exigente.
Sabemos também como o António não hesitaria em chumbar-nos a todos nesta sala, assim nos visse seguir caminhos desalinhados das suas convicções. O júri acredita que homens como António Borges mantêm vivo o espaço de lucidez, de provocação e de exigência, vital para a qualidade de cidadania e de vida democrática. Não podemos mais contar com a sua presença amiga e esclarecida, mas podemos homenagear a sua memória e invocar o que ela representa e o que ele representa na defesa de valores e princípios tão caros a uma economia de mercado e, mais do que tudo, a um Estado Social de Direito que ele tanto defendia. Para comigo entregar este prémio, eu pedia ao Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro para subir ao palco e para receber, em nome do homenageado, peço a presença de 2 dos 4 filhos do António Borges que estão hoje junto de nós, a Sofia e o Gonçalo. Assim as palavras não me falhem. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer em nome da família esta homenagem e, acima de tudo, aos promotores deste evento, à Deloitte e ao Diário Económico. É sempre gratificante lembrar-nos daqueles que nos tocaram e que nos deixaram obra feita. Fizeram-me lembrar há pouco que o meu pai esteve neste palco na entrega do primeiro Lifetime Achievement. Hoje é a tua vez, pai. Uma das suas paixões nos últimos anos foi a fundação do Instituto Europeu de Corporate Governance. E víamos sempre o esforço que fazia para passar valores como a disciplina, o rigor, a honestidade, a integridade e a transparência, entre muitos outros. O nosso pai deixou-nos antes do tempo, mas os valores pelos quais se pautava ficaram connosco. E tudo faremos para que passem à geração futura na qual ele tanto acreditava e tanto depositava esperança. Sabemos que nem sempre é fácil manter-nos o caminho dos valores, mas depende muito de todos os que se encontram nesta sala percorrermos esse caminho. Contamos convosco. Muito obrigada.